Olá, meus irmãos. Tudo bem com vocês, minhas irmãs? É com alegria que cumprimento a todos vocês em mais essa oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus através da lição. Eu gostaria de convidá-los para uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por poder estudar a Tua Palavra, buscando nela o sustento para a nossa fé. Nos dirige nesse estudo para que possamos, pela Tua graça, ter condição de entender o Teu recado para nós e principalmente entender a nossa missão e poder transmitir segundo a Tua bênção para aqueles que nos cercam. Nos fortaleça para que possamos também, Senhor, praticar com os Teus ensinos. Nós Te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vivendo a esperança do advento. Meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na honra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Irmãos, isso aqui é uma promessa certeira. Toda missão, desde que o foco dela seja a honra e glória a Deus, toda missão jamais será em vão. Temos essa fundamentação em cima da expressão que o apóstolo Paulo usou aqui, de sendo firmes e inabaláveis. Em quê? Nesse foco, honra e glória a Deus. Tudo que promovemos para a honra e a glória de Deus é o nosso crescimento na graça dele, é que é correspondido pelas bênçãos do Senhor. Quanto mais nos envolvemos nessa causa, Cristo mesmo disse, no nosso peito se torna uma fonte a jorrar. Aumenta esse envolvimento maravilhoso com o reino eterno. É uma conexão fantástica. Só vivendo para ter a ideia do que é. É semelhante comer quando está com fome, beber água quando está com sede. É parecido. É prazeroso, sempre prazeroso. Essa última frase do verso 58, que o vosso trabalho não é em vão. Muitas vezes a gente foca na ideia, aquele desejo incontrolável, né? De ver a pessoa se converter, ou de ter a certeza que aquela pessoa a qual evangelizamos tomou os caminhos do Senhor. Mas, irmãos, o céu vai ser um lugar de surpresa. Como será? Pessoas que nós, quem sabe, tínhamos a certeza que estará lá, não estarão. Pessoas que não temos ideia que podia um dia fazer parte desse reino, estarão lá. Isso não é regra geral, mas o céu será um lugar de surpresas. Isso também pode ser ilustrado quando a gente frequenta um lugar que tem muita gente aglomerado. Como é fácil da gente se perder nesse meio ou perder alguém. Certa vez nós estávamos passeando numa praia e logo cedinho eu quis fazer uma caminhada ao longo da orla marítima. Não tinha quase ninguém, tranquilo, fui. Quando eu voltei, quem disse que achava onde estava a família? Nem pensar. Aí foi difícil. Tem que procurar alguém lá do lado de fora, da região, esses meninos que ficam por ali vendendo as coisas, para tentar ter uma noção de onde realmente estaria reunida a família. Estava apinhado de gente. Em reuniões também, tipo a Casa Aberta lá em São Paulo, é tanta gente e são galpões enormes que tem ali em Tatuí. Tive o privilégio de frequentar algumas vezes essas reuniões, numa época que eu estive morando em São Paulo. Se a família não tiver realmente junta, andar junto ali, com certeza perde com facilidade. O que eu estou ilustrando? Quando a gente encontra alguém que perdeu, a gente fica feliz demais, fica surpreso. Quando encontra alguém no meio dessa aglomeração toda, que a gente jamais imaginava que pudesse estar ali,
enquanto a gente está nessa busca, procurando alguém que perdeu, ou procurando achar o caminho que a gente mesmo perdeu, o quanto é surpreso, quanto é gostoso a gente ter esse tipo de surpresa. Quando a gente aterrissar lá na Cidade Santa, serão tantas as emoções daqui até lá, tantas as novidades que a gente já vai estar vivendo, só de ver o desfecho do conflito e atravessar daqui para lá, é tanto impacto que a gente não tem condição nem de conseguir imaginar cada detalhe. Vamos estar absorvendo cada segundo daquele momento, da nossa própria alma. Mas quando chegar lá, com o tempo, sabemos que vão passar 1000 anos no céu. Obviamente nós vamos começar a procurar aquelas pessoas que a gente imaginava que pudesse encontrar ali. E iniciarão as grandes campanhas de surpresas. Mas tudo em busca de quê? Que não tem nenhum trabalho em vão. Quando fazemos o trabalho, focados no amor de Deus, no amor ao semelhante, tudo vai ter resultado, irmãos. E esse trabalho vai brotando. Lembra que Jesus comentou da parábola do semeador? Quando plantado em terra boa, vai dar fruto 1 a 30, 1 a 60, 1 a 100. É assim, meus irmãos. Aquele filho na fé que você conseguiu, teve outro filho. E assim sucessivamente. E aos milhares estarão vindo fruto daquele trabalho que você começou um dia. Independentemente se Paulo plantou e Apolo colheu, ou se Apolo plantou e Paulo colheu, não importa. O importante é que nós estejamos envolvidos nessa causa maravilhosa, vivendo a esperança do advento. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. Nada é em vão daqueles que abraçam essa causa maravilhosa. Segundo tema, até quando, Senhor? Aqui trata de um clamor histórico, um clamor sofrido da história do povo de Deus, desde que o pecado entrou neste velho mundo. Até quando, Senhor, estarão acontecendo essas coisas? Até quando a injustiça vai estar reinando? Até quando a dor, a morte e o pranto vai estar reinando? Até quando as lágrimas estarão reinando na vida de todos aqueles que habitam neste velho mundo? Romanos capítulo 8, verso 22, mostra que por onde quer que passou o pecado, passou o rastro desse clamor, que toda a criação de Deus geme em todo e qualquer lugar por onde atravessou o pecado. E continua gemendo enquanto a redenção, esse plano extraordinário do resgate daqueles que o Senhor comprou com seu precioso sangue, não se consumar de forma plena. E só se consumará quando Ele estiver nas nuvens do céu para nos buscar. Ainda vai ficar um ponto final, a erradicação plena do pecado após os 1000 anos de Apocalipse capítulo 20. Que lá no Escatologia nós temos um estudo profundo dessas profecias e doutrinas da Bíblia Sagrada. Assistam e aprofundem no conhecimento sagrado, em uma matéria para gente grande, um alimento sólido das Escrituras Sagradas. Aí no meu canal, Professor Rafael Diniz Caetano, Escatologia 5. Assista a aula 1, aula 2, sucessivamente em ordem. E qualquer dúvida, podem deixar o comentário no canal ou no meu contato 629 81336615. Será um prazer interagir contigo. Esse clamor, Cristo lançou uma parábola no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 1 a 8, que é a parábola do juiz iníquo. Ele ilustrou esse clamor de uma maneira muito objetiva. Ele comenta de um juiz desse mundo que não temia a Deus. Em poucas e boas, achava que tinha um rei na barriga, ou até um Deus de D minúsculo na barriga, um monista disfarçado, né?
Esse indivíduo tinha uma viúva que sempre estava tentando conseguir a causa, pedindo para ele que julgasse a causa dela, porque ela estava sendo oprimida o tempo todo. E esse juiz não aguentava mais encontrar com essa mulher e estar ouvindo esse pedido o tempo todo. Para ficar livre da mulher, ele resolveu fazer justiça com ela, para ela não perturbar mais. E Jesus com isso ilustra o seguinte: se o indivíduo iníquo, mortal, não importa a causa, acha jeito de fazer justiça, seja lá pelo motivo que for, imagine Deus, o Criador, mantenedor de um universo todo desse que nós vivemos, se Ele não fará justiça com quem quer que seja. Jesus chama a atenção da criatura para que observe a lógica da criação e de seu Criador. Só que ele encerra essa parábola com uma pergunta muito preocupante. Naquele dia que o Filho do Homem vier, será que ele vai encontrar fé na terra? Ele falou isso inspirado há mais de 2000 anos atrás do que ele estava assistindo ali naqueles dias. Resultado de tudo que se sucedeu desde que Adão caiu até ali. E agora? Quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Já parou para pensar no que ele estava chamando a atenção aqui? Se não é o legado que nós temos transferido da nossa fé para aqueles que estão ao nosso redor? Quantas pessoas de fato você tem consciência que esteja conseguindo transferir esse legado de fé? Já parou para pensar nisso? Você tem alguém na sua volta que está inspirado no legado que você está procurando transmitir para a honra e a glória de Deus? Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Porque se tiver, glória a Deus. Quando Jesus chegar, com certeza vai ter fé na terra. Como ele disse, ainda que fosse por 1 ou 2, imagine para várias pessoas, para uma multidão incontável, como responde o Apocalipse, que é a palavra de Deus também. Coisa linda, meus irmãos. Mas ele estava aqui chamando a atenção do legado. O legado de nossa fé. Fiquem atentos. Terceiro tema, certo tipo de esperança. Inspirados em Mateus, capítulo 24 e o capítulo 25, em suma, inspirados no sermão profético, esse tema aborda situações muito interessantes. Poderíamos aqui destacarmos pelo menos 3 pontos básicos. O primeiro deles é que qualquer extremo é nocivo. A geleira espiritual, a falta de fé, e por outro lado, o extremismo, ou fundamentalismo. A presunção, Deus é maravilhoso, Ele vai me salvar, e não faz nada. Deus é amor, eu sou pecador, Ele vai fazer tudo por mim. De fato, Deus faz tudo. Mas Ele chama, e quando chama, temos que ir a Ele e com as lâmpadas acesas. Porque se for com lâmpada apagada, é loucura. Ele vai só dizer, vai encontrar com Ele para Ele olhar e dizer, não te conheço. Portanto, qualquer tipo de esperança sem ação é em vão. Não passa de presunção. O segundo ponto é que a esperança do reino de Deus em glória e majestade é apenas um fortalecimento da nossa fé viva para interagirmos com esse reino de Deus aqui dentro de nós, onde Cristo falou que o reino de Deus está dentro de vós. Se nós não encontrarmos Ele aqui dentro primeiro, jamais vamos encontrar Ele lá na glória. Só assim a esperança, a verdadeira esperança, será alimentada com a fé viva, obras dignas de membros, de cidadãos do reino dos céus. Obras promovidas pelo amor de Cristo, pelo sacrifício dele e pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. E o terceiro ponto é que o sermão profético ele aponta
para os discípulos e apóstolos de Cristo de todos os tempos, envolvidos numa missão, numa causa divina, pertence a Deus. E distribuiu porção dessa missão para todos nós. É uma parceria que Cristo fez conosco. E todos esses envolvidos jamais deveriam esquecer da oração intercessória de Cristo por nós, a oração sacerdotal dele por nós, lá no Evangelho de João, no capítulo 17, do versículo 13 ao 17 especialmente, aonde ele aponta para nós, para esses servos e servas do Altíssimo, como alvos da proteção de Deus o tempo todo. Como escolhidos, ungidos e preparados para transmitir com poder, com autoridade, a palavra de Deus para o mundo ao nosso redor. Que não precisamos temer. E ele inclusive fecha no verso 17 essa oração, lá do capítulo 17 de João, dizendo: Pai, santifica-os na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Então, separe-os do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Já são peregrinos nessa terra. Mas separe-os em sua verdade, na tua palavra, para que nada abale a fé e nem a missão deles. Essa é a suma da oração de Cristo. Para que quando ensinarmos o sermão profético, cada detalhe do desfecho da história do grande conflito nesse mundo, as pessoas possam entender os clamores e os apelos da palavra de Deus em cima desse sermão profético que prepara aqueles que querem realmente viver um dia no reino eterno, mas para atravessar essa última grande crise, a qual o sermão profético aponta. Pegou uma parte que desencadeou a partir dos seus dias, desde a destruição de Jerusalém, mas a parte final está para nós. E evidentemente o desfecho, a conclusão dessa missão que ele confiou desde aqueles primeiros apóstolos e discípulos até nós. Discípulos, aqueles que estão aprendendo. Apóstolos, os que continuam aprendendo com a palavra de Deus, mas que estão ensinando e fazendo discípulos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Somos alvos do amor de Deus e da proteção dele. Quarto tema, esperança da ressurreição. Aqui nós temos o capítulo 15 de Coríntios, que é um capítulo que aborda amplamente essa questão da ressurreição. E a importância de entendermos não só a ressurreição de Cristo, que é o principal fator e é a coluna dorsal desse tema, mas a nossa ressurreição, porque nós convivemos com a morte o tempo todo. Todos que vivem nesse velho mundo sabem que a qualquer momento, ainda que esteja ativa ou não essa consciência, mas a qualquer momento vai tombar. Vai descer para a mansão dos mortos. Sim, vai dormir desmanchando debaixo da terra. E ali, se não tem a esperança da salvação, da ressurreição, estaremos perdidos. Porque tudo que vivemos, então, o que valeu? Não conseguimos entender a missão, não conseguimos viver a fé, não conseguimos fazer nada, não conseguimos interagir com Deus e com o semelhante. Enquanto estamos vivos, irmãos, temos chance. Só precisamos de ativarmos, acordarmos, sair desse sono, dessa letargia e prestarmos mais atenção na vida e aos seus desígnios. E tudo que temos que fazer é prestar atenção. Prestando atenção, vamos entender o nosso sentido e vamos poder auxiliar no sentido alheio, como instrumentos nas mãos de Deus, usando a palavra de Deus para o ensino e correção e motivação da fé de todos aqueles que nos cercam, além da nossa própria motivação. E para que isso aconteça, podemos destacar 3 pontos aqui. Primeiro é crer na ressurreição de Cristo. Se nós cremos na ressurreição dele, com certeza a nossa é indiscutível. Tanto que, em 1 Coríntios 15, versos 51 e 53, Paulo é bastante claro em dizer que isso que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. E lá em 1 Tessalonicenses 4,
16 ao 18, ele comenta que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. E de maneira nenhuma a gente vai preceder os que dormem. Eles vão na frente e nós vamos logo atrás ao encontro com o Senhor nos aires. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. São promessas amplas na Bíblia Sagrada. E lá no verso 17 de 1 Coríntios, ele fala, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se é vã a nossa fé, é vã tudo que nós fizemos na nossa vida. Viver uma vida vã? Se não acredita na ressurreição do próprio Cristo, com relato sagrado, como acreditar na nossa então e na dos outros? É muito importante acreditarmos, esquadrinharmos, entendermos, crermos e pregarmos sobre essa questão. Um segundo ponto que não pode passar batido aqui é que aceitar a Cristo. Só acreditar não adianta. É acreditar na ressurreição dele, na missão dele, no ministério dele, tanto em nosso favor, mas como aceitá-lo. E quando fala aceitar, nós estamos falando de fé genuína. A fé genuína, irmãos, é aquela fé que nós comentamos agora mesmo, que gera obras. Mas é uma fé genuína, é a fé que ela é fruto de renúncia o tempo todo. Fé sem renúncia não é fé. É qualquer coisa menos fé. Não é genuína. Viver no mundo que nós vivemos, precisamos estar sempre renunciando. Algum tipo de renúncia nós convivemos o tempo todo. Não importa se é na alimentação, não importa se é no trabalho, não importa se é na vida cotidiana, no relacionamento com as pessoas ou com a família. Renúncia para promovermos sempre, exercitarmos a humildade no seu verdadeiro sentido e o crescimento na fé no seu verdadeiro sentido. E o terceiro ponto aqui, não podia passar sem observar, de forma alguma, que é a nossa missão diante do mundo, que é contar essa história, ensinar isso que Paulo escreveu aqui, que Jesus ensinou também, mostrar para o mundo ao nosso redor. Percebe, irmãos? O envolvimento da nossa missão é permanente. A razão de estarmos de pé até hoje é para não só para vivermos a salvação que já recebemos pela fé, como transmitir isso para o mundo ao nosso redor, para que todos naquele grande dia que nós tivemos contato um dia, de alguma maneira possa ter sido influenciado e rendido para a honra e glória de Deus, resultados para a grande seara do Senhor. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Quinto tema, a esperança do juízo. Quando nós olhamos para Eclesiastes, capítulo 8, verso 14, nós podemos entender que para Deus não tem nada sem sentido. Para nós pode ter muita coisa sem sentido, mas para Deus nada é sem sentido. E quando vamos lá para Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14, aí então fica claro. O resultado disso aqui é porque o fundamento de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquilo que está encoberto. Irmãos, a mensagem de Deus é clara. Tudo que nós fazemos nesse mundo, tudo, absolutamente tudo, está sendo observado. Deus está de olho nos seus escolhidos. Nós precisamos parar de estar usando essa fita métrica que nós inventamos, chamada pecadômetro, de ficar medindo as pessoas, de ficar julgando as pessoas. Nós precisamos entender que todos nós somos mortais. E se alguém vai medir a nós, esse alguém é somente o nosso Criador. Quem somos nós para julgar quem quer que seja? Nós criamos metodologias diversas de julgar e condenar as pessoas, enquanto que de fato todos nós como mortais, cada um tem as suas próprias lutas, o seu próprio conflito interno e externo, para romper e continuar lutando para que um dia, pela graça de Deus, possa falar com Paulo que combati o bom combate e guardei a carreira e a fé.
Paulo um dia disse que o bem que ele queria fazer ele não fazia, o mal que ele não queria fazer ele fazia, porque o pecado habita em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A tendência pecaminosa muito forte, um desejo muito forte de fazer coisas inconvenientes e erradas, de pecar, mas confiados na graça e no poder de Deus e envolvidos nessa causa, nós conseguiremos vencer a batalha como Paulo venceu. E era alguém que vivia tanto problema como nós vivemos hoje. Enfrentava tanto problema como qualquer um de nós enfrentamos. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amada irmã. É a esperança do juízo, é ter consciência disso aqui, é que nós nos envolvemos com maior disposição com a palavra de Deus e com seus ensinos e promovemos uma vida mais sadia nas trilhas do viver cristão. Sexto tema: não há mais lágrimas e nem dor. Inspirados em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 5, e Apocalipse 22, de 1 a 5. Meus amados, muitas pessoas têm dificuldade de entender a profundidade desse tema. Mas isso aqui não é lavagem cerebral. Como se Deus fosse apagar da nossa memória. Isso aqui não é amnésia, que a amnésia é doença. A lavagem cerebral é contra o livre-arbítrio e a amnésia é doença. No céu não vai ter nada disso. E no reino de Deus não tem essas coisas. Simplesmente o que vai acontecer aqui é que nós vamos voltar a fazer parte de uma raça pura, projeto original da criação. E raça pura, nada que aconteça no universo aflige, porque eles vivem na eternidade. Eles estão vacinados contra qualquer tipo de mal. E no momento em que isso aqui tomar o seu rumo definitivo, esse rumo aqui chama novo céu e nova terra. A cidade santa desceu de lá para cá. E esse planeta se tornou um planeta novo, recriado, aonde o Criador estará morando nele e todo o universo estará girando em volta dele. É o contexto bíblico desse tema. Então, como membros de uma raça pura, nós nos tornaremos membros da eternidade, pela graça de Cristo. E o seu plano coroado de êxito, o plano da redenção, o plano do amor de Deus e da misericórdia dele. E só de viver na eternidade, a que distância estaremos dessa história um dia? A mesma coisa de comparar hoje. Há 4,6 bilhões de anos atrás, esse planeta foi criado. Só agora no ano 2000 é que nós entramos no 7º milênio da história do pecado. Então não é nada, isso é uma coisa tão simples, né? Só 2019 anos atrás que Jesus esteve aqui. Ainda está fresquinho os seus rastros aqui na terra, o seu trabalho. A nossa missão é alimentada por pisarmos nas pegadas dele, na praia deste mar, deste mundo. Em muito breve atravessaremos esse mar, esse grande oceano, e estaremos ancorando na Canaã celestial. E aí o que ficou para trás, ficou para trás. Será tudo encerrado, será tudo riscado literalmente na purificação desse planeta que aqui estamos. Pecadores e pecado será liquidado. Mas a nossa mente, ela só será transformada, como disse o apóstolo Paulo. Todo o nosso corpo, o que é corruptível se transformará em algo incorruptível, o que é mortal se revestirá da imortalidade. E isso automaticamente é a razão de não sofrermos mais, é automaticamente não chorarmos mais, não termos mais razão para chorar, só para nos alegrarmos em um novo céu e uma nova terra onde habita a verdadeira justiça. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. 7º tema: o plano da redenção é universal. Observe o que está escrito aqui no Grande Conflito, página 678, irmãos. O grande conflito terminou. O pecado e pecadores não mais existem. Presta atenção nessa frase aqui. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e energia,
por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Irmãos, quando olhamos para essa frase, o universo inteiro está purificado, nós estamos falando aqui de uma das provas cabais de que realmente outros mundos foram contaminados muito antes do planeta Terra. Aquilo que Cristo falou em João 8,44, que o diabo é mentiroso e homicida desde o princípio, e o princípio remonta um período anterior à criação deste velho mundo. Mas sabe-se lá por quê? Aqui nesse planeta, foi aqui que Jesus veio. O plano dele para resgatar qualquer um que caiu em qualquer época da história da criação, foi aqui que ele escolheu vir pagar essa conta, redimir os que caíram um dia, que desejam voltar a fazer parte do reino eterno. É aqui que ele estará morando. Esse planeta será o centro do universo. Mas para que eu e você façamos parte disso, precisamos de alimentar tudo isso que nós estudamos aqui. Aceitá-lo, acreditar em Cristo, na sua ressurreição, na sua missão em nosso favor, na nossa missão em favor dos outros. E nos envolvermos nisso. E isso é encontrar o reino de Deus dentro de nós, porque ele se torna uma fonte a jorrar para fora. Para que as pessoas olhem e possam entender, a partir de então, o reino de Deus vindo em glória e majestade. Santo Deus, unja-nos com o teu poder, com o poder do teu Santo Espírito, com o entusiasmo necessário, um batismo de fogo, para que o batismo na água e o batismo no Espírito Santo possa ser vivido por cada um de nós e possamos te adorar em espírito e em verdade, cumprindo com a missão que tu nos tens confiado. É o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. És o meu cantar.